Aprendemos muito nesses anos, afinal de contas não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr na raia, nada de morrer na praia, nada de esquecer. No balanço de perdas e ganhos, já tivemos muitos desenganos, mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar jamais, jamais. Vive Ivan Lins, autor dessa música, dentre tantas outras inspiradoras, motivadoras, que ajudam a gente a seguir em frente sem desesperar, sem entregar os pontos. Já tive a chance de jantar uma vez com Ivan Lins, gente finíssima, torcedor do Fluminense como eu, e vamos combinar, torcedor do Fluminense, de vez em quando tem que cantar essa música, Desesperar Jamais. E como é importante a gente no dia a dia descobrir sempre motivos para seguir em frente, de preferência com leveza e com humor. E eu já vou entregando os pontos aqui, porque 2 minutinhos atrás, abrindo ao acaso, o Pastorino, nosso companheiro de todas as manhãs no Papo das 9, no livro Minutos de Sabedoria, onde é que eu abri? Onde é que eu abri? Na mensagem 217, gente, essa daqui, ó. E o que diz a mensagem 217? Aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer tudo o que tem recebido da bondade divina. Seja grato ao Criador e Pai que lhe dá tantos ensejos de felicidade. E procure espalhar a maior alegria, o mais sadio otimismo com todos os que o cercam. A alegria é a saúde da alma. E o otimismo é a alegria de amanhã, bem aproveitada no dia de hoje. Espalhe alegria em torno de si. Pastorino sabe que a perfeição não é desse mundo e que a dor e o sofrimento estão muito presentes no dia a dia da gente na Terra. Então, ele não está propondo alienação. Ele não está propondo que a gente se descole da realidade que eventualmente nos é hostil. O que ele sugere, me parece, a minha interpretação, tá, gente? Como eu li essa mensagem, como eu absorvi esse texto dele, é que muita gente procura felicidade em projetos enormes, sofisticados, assim, muitas condições, né? Invariavelmente condições materiais para ser feliz, né? E por vezes, para não dizer quase sempre, a gente perde a chance de se permitir momentos de alegria, de felicidade, de entretenimento, de leveza. E faz tão bem isso para a alma, nas pequenas coisas do dia a dia. Nas pequenas coisas do dia a dia. Especialmente nas coisas que lhe pareçam aborrecidas, assim, as coisas chatas de fazer. A gente transformar isso em motivo de piada, a gente rir de nós mesmos, é lição de sabedoria, não é de alienação. É uma forma da gente tocar a vida. É uma forma de a gente fazer um movimento de refrigério da alma, né? De tirar dos ombros um peso que por vezes não é nosso, que a gente carrega, mas é o peso dos outros, é o peso do mundo, é o peso do desacerto alheio, e que a gente somatiza querendo resolver todos os problemas do mundo, o que não é possível. A gente faz o que pode, e a gente faz, se possível, com alegria, né? Desesperar jamais. Aprendemos tanto nesses anos. Enfim, viva Ivan Lins e viva todos os palhaços, todos os humoristas, todos os que ousam sorrir, esses teimosos que
perseguem esse objetivo nobre da vida, que é tentar, em meio à tempestade, fazer uma piada, cantar uma música, achar graça e lembrar que vai passar. Tudo passa. Bom, dica de literatura, eu falei nesses mais de 70 dias seguidos de Papo das 9, eu fui pegando os livros aqui que eu acho bem legais, vários livros de meio ambiente, a gente está na Semana do Meio Ambiente, eu já indiquei. Não indiquei nenhum meu, e hoje vou fazê-lo por falta de opções. A gente está na Semana do Meio Ambiente, até sexta-feira eu me comprometi a indicar livros de meio ambiente. Então, peço vênia, né? Peço vênia para sugerir, para quem queira perceber a questão ambiental dentro de uma perspectiva positiva de que há saída, a minha sugestão é que vocês leiam o livro Cidades e Soluções, Como Construir uma Sociedade Sustentável. Os direitos autorais, eu sempre coloco isso na orelha do livro, para onde vai o recurso. Eu não amealhei um centavo sequer com recursos de qualquer livro meu. Os direitos autorais são destinados para o CVV, que é uma organização voluntária filantrópica que realiza um trabalho magnífico de apoio emocional e prevenção do suicídio. E eu lá sou há 20 anos, 21 anos, o que eles chamam de voluntário colaborador. Lindo o trabalho do CVV. Cidades e Soluções traz o quê? Boas práticas, experiências que se revelaram bem-sucedidas, promovendo o casamento de a redução drástica de impactos ambientais, tecnologias limpas e sustentáveis que geram emprego e renda e produzem riqueza, né? Então a gente está mostrando iniciativas de pessoas, iniciativas de governos, de ONGs, de igrejas, de condomínios, né? De INGs, né? Indivíduo não governamental. A gente está mostrando aonde as soluções são inspiradoras e podem fazer a diferença em favor de um mundo melhor e mais justo. Divido os capítulos em retrancas como energia, água, biodiversidade, mudanças climáticas, resíduos, planejamento urbano, construções sustentáveis, sociedade, como é que a gente coletivamente pode perseguir soluções inteligentes para nós, consumo consciente. E no encerramento de cada capítulo, a reprodução de entrevistas que eu já fiz com pessoas interessantes, como, por exemplo, a Prêmio Nobel Alternativa Vandana Shiva, que eu já falei do trabalho dela aqui. O ex-prefeito de Nova York e criador do C40, Michael Bloomberg, a gente já também entrevistou e ele tem ideias interessantes, é uma pessoa que eu acho que contribui para esse debate. Quando ele esteve na prefeitura de Nova York, ele perseguiu objetivos que estão consolidados lá nessa direção, bem interessante. Enfim, quem quiser, quem se interessar, fique à vontade. É a dica de hoje, na Semana do Meio Ambiente, o livro Cidades e Soluções, que reproduz o título de um programa que está no ar há 13 anos na Globo News. Eu sou editor-chefe e apresentador, a gente faz reportagem também, tem uma equipe maravilhosa por trás. Ele agora, o programa está na geladeira junto com todos os outros programas gravados. A Globo News está ao vivo o tempo todo, cobrindo pandemia, pandemônio, tudo junto ao mesmo tempo. Porque tem muita notícia, né? Ao vivo, que a gente precisa reportar, comentar, repercutir. Mas o livro não é a transcrição dos programas. O livro traz conteúdos que não foram exibidos. Aquelas que a gente mostrou no programa, a gente atualiza e dá mais informações. Tem histórias de bastidor, tem ecodicas, tem de tudo. Pronto, já falei. Fico meio envergonhado de falar de livro meu aqui. Mas vamos lá. Sugestão de doação para hoje, gente. Quem é de São Paulo conhece o trabalho do padre Júlio Lancelotti, porque há décadas ele tem um trabalho magnífico de assistência, socorro, ajuda, assistência a quem está na rua, em situação de rua. Como vocês sabem, a gente já comentou aqui,
aumentou exponencialmente a quantidade de pessoas que estão nas ruas das cidades. Por quê? Porque aumentou o nível de empobrecimento, desemprego, falta de opção de trabalho mesmo na informalidade, aí atrasa aluguel, aí não tem como subsidiar o custo de manutenção de uma casa, vai parar na rua. Ontem o meu colega Chico Regueira fez uma reportagem para o Jornal Nacional mostrando exatamente, no Rio de Janeiro, pessoas que sempre tiveram uma casa, sempre tiveram um teto. E de repente não tem mais um teto. Se coloque nessa situação. Você nunca dormiu na rua, de repente você está tendo que dormir, e com a chegada do inverno em plena pandemia. E não é porque você não se esforça, que você não tenha habilidades profissionais, que você não tenha vontade de trabalhar, é porque não está dando. Não está dando. Então, na maior cidade do país, também há uma quantidade assustadora de pessoas em situação de rua. E o padre Júlio Lancelotti construiu, ele é o coordenador da Pastoral do Povo da Rua. Então ele sabe como fazer. Ele tem as redes de solidariedade já azeitadas. Ele não está começando agora. E ele tem, portanto, uma experiência que conta muito na hora de alguém que se sensibilize pela situação das pessoas nas ruas. Você pode ajudar você mesmo. Você mesmo pode ir para a rua se quiser. É um assunto de foro íntimo. Tem gente que prefere fazer com as próprias mãos. E tem gente que prefere ajudar quem já faz a diferença. Eu estou dando um nome, eu estou dando o nome da instituição. Quem quiser ajudar o padre Júlio Lancelotti, que está à frente da Pastoral do Povo da Rua em São Paulo, pode fazer a doação pela Mitra Arquidiocesana, Mitra Arquidiocesana de São Paulo, ou procurar a paróquia onde o padre Júlio Lancelotti realiza esse trabalho. Ok, gente? Muito importante. Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo onde você esteja, tem muita gente que acompanha o Papo das 9 da Austrália, de Doha. É mó barato isso aqui. Eu sugiro que vocês prestem atenção na situação de imigrantes, situação das pessoas que estão nas ruas. Só os Estados Unidos, antes da pandemia, tinha aproximadamente 40 milhões de pobres. Antes da pandemia. O nível de pobreza aumentou exponencialmente no mundo todo. Eu confesso a vocês, esses dias mais frios, né, o inverno está chegando, quando eu vou para a cama e me cubro, eu sempre me lembro, é curioso, é uma lembrança que eu não provoco, ela vem espontaneamente, eu falo assim, e quem está na rua, né? E quem não tem com que se cobrir, cara? Eu estou dentro de casa e estou com frio, imagina esse cara que está na sarjeta, está na pracinha, está coberto com jornal, e está sem família, sem amigos, não tem trabalho, ele precisa de ajuda, né? E a gente pode e deve ajudar, tá? Não precisa ir muito longe, você vai ver perto de onde você mora pessoas em situação de rua. E não é para a gente ficar triste, deprimido, não. Transforma essa energia em compaixão. E a compaixão é o combustível da solidariedade, da fraternidade e da caridade. É para frente que se anda, quem pode ajudar deve fazê-lo. Bom, eu vou fazer comentários rápidos aqui, hoje eu estou indo mais rapidinho, vocês estão vendo, que eu quero abrir aqui para pergunta rápida. Vamos lá. Eu fico muito à vontade de fazer críticas pontuais a governantes, porque antes do Bolsonaro teve Temer, fiz críticas. Antes de Temer teve Dilma, fiz críticas. Antes de Dilma teve Lula, fiz críticas. Antes de Lula teve HC, fiz críticas. Antes de FHC teve Itamar, fiz críticas. Antes de Itamar teve Collor, fiz críticas. Então, na democracia, a crítica construtiva soma. E na cidadania participativa, nós eleitores, contribuintes, e eu jornalista, também coloco aí na conta, não apenas eu tenho o direito, mas eu tenho o dever de comentar aquilo que me parece o certo ou o errado, sem a pretensão de estar falando uma verdade absoluta. Ontem o presidente da República, instigado por um seguidor a comentar o fato do Brasil ter mais de 30 mil óbitos pela Covid-19,
de forma muito seca e direta, disse o seguinte: lamento todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. A gente não deve considerar normal, aceitável, que um presidente da República de um país que já é o quinto do mundo em número de óbitos e vai ultrapassar, é o segundo em contágio, perde para os Estados Unidos, mais de 500 mil de pessoas contagiadas, e a gente caminha celeremente para ser o primeiro do mundo em óbitos e contágios sem fazer testagem em massa. O presidente não deveria perder a chance nesse momento. Uma seguidora dele pediu, uma seguidora do presidente: presidente, uma palavra sobre os mais de 30 mil óbitos. Lamento todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Cadê a empatia? Cadê a compaixão? Cadê o exercício da função de presidente, chefe de Estado, se solidarizando com mais de 30 mil famílias que estão em situação de dor, de luto? Uma palavra, presidente, uma palavra. Eu lamento, eu queria endereçar aqui uma palavra de apoio, solidariedade, de respeito aos que partiram. O meu respeito às famílias dos que partiram. Pronto, não precisa nem falar muito. Isso faz parte da liturgia do cargo. Isso faz parte da figura jurídica de um chefe de Estado. Como ele endereça aos cidadãos uma palavra de solidariedade. Apenas uma palavra. Não é pedir muito. Ainda no capítulo das frases mal colocadas, porque toda pessoa que ocupa um cargo público tem uma responsabilidade sobre o que diz, sobre o que faz. Repito, porque não é mais uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. É alguém que representa o Estado brasileiro. Eu sei que vocês conhecem essa história, repercutiu muito ontem, continua repercutindo hoje, mas nós temos uma figura que cumpre uma função errática à frente da Fundação Palmares, que é um braço do Estado brasileiro que foi criado para defender os interesses da comunidade negra, promover debates, reflexões, apoiar toda e qualquer ação que combata o racismo ou a segregação racial no Brasil. Fundação Palmares tem esse nome em memória de Zumbi, que é um ícone, um símbolo de um período muito difícil, horrendo, terrível da história do Brasil, em que negros eram violentados no direito de serem livres, trazidos da África, os que não morriam no meio do caminho. O Laurentino Gomes, no livro Escravidão, mostra o horror da viagem. Antes de chegar no Brasil, a viagem no navio negreiro era o inferno na terra. E aí chegam ao Brasil, são escravizados, Zumbi à frente de um quilombo, é a voz da resistência. Isso tem um símbolo muito importante nos dias de hoje. Vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, o que disse o Sérgio Camargo dias atrás no Twitter. Primeiro eu vou falar do que ele escreveu no Twitter dias atrás. Ele disse que a influência do movimento negro sobre os negros é perniciosa e nefasta. Lembrando que o senhor Sérgio Camargo é negro. E me permitam dizer, duvido que o Sérgio Camargo já não tenha passado, não uma ou duas, várias vezes, por episódios de racismo no Brasil. Não tenha sentido na pele o que é o racismo. Eu me reservo o direito de duvidar que Sérgio Camargo não saiba o que é o racismo, sendo ele negro e brasileiro. Aí ele teve um áudio vazado de uma conversa com assessores, em que ele chamou o movimento negro de escória maldita. Não dá para entender. Assim, sinceramente, eu não consigo entender. E eu responsabilizo o presidente Bolsonaro por autorizar a existência ou a situação deste senhor estar à frente da Fundação Palmares, e nem Regina Duarte, na passagem relâmpago pela Secretaria Nacional de Cultura, conseguiu mexer
nesse cargo que Bolsonaro não quis. Bolsonaro quer uma pessoa que fale isso, que pense assim, à frente da Fundação Palmares. E ele ainda disse nessa conversa que teve o áudio vazado, chamou uma mãe de santo de macumbeira. É muito desrespeito, é muito ódio no coração, é muita afronta ao movimento que tem legitimidade, importância, que representa os interesses de milhões e milhões de pessoas pretas no Brasil, que até hoje, estamos no século XXI, tal como acontece nos Estados Unidos, representam a maior fatia das pessoas mortas em operações policiais, que ocupam os presídios e que tem pela cor de pele inúmeros episódios de discriminação, por vezes com o racista sem esconder isso. Ele não tem nem pudor, o racista, de num supermercado, quando se desentende com segurança ou com uma caixa do supermercado que é uma pessoa preta, ou quando se desentende por qualquer motivo, uma balconista no comércio, quem quer que seja, a pessoa descarrega o racismo com palavras impropérios que são gravados e, só para deixar claro, o racismo é crime inafiançável. Tá? E alguns delegados no Brasil cometem a imprudência de registrar o crime de racismo como calúnia, ofensa. Não, não é. Tem um jeito certo de tipificar o flagrante de racismo. E existem delegados no Brasil que eu não vou dizer por que fazem isso, mas fazem. Sabem que foi caso de racismo, mas não tipificam como racismo. Isso é ruim, porque isso avaliza a impunidade, né? Então, é importante a gente saber que isso está acontecendo, tá? E a gente não normatizar isso. Pois é, assim que é, não é não. Angela Davis, importante ativista contra o racismo nos Estados Unidos, inspiradora para o mundo. Uma frase dela, para mim, faz todo sentido. Não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. Essa frase, para mim, ela é autoexplicativa, né? Porque mostra o senso de urgência em rechaçar, repelir toda e qualquer manifestação de racismo. Enquanto houver desigualdade, não haverá paz. Enquanto houver tratamento diferenciado pela cor de pele, pela opção religiosa, pela orientação sexual, não haverá paz. Não haverá paz. Muito bem. Anderson, encaminhando as perguntas de vocês. Anelise, ecóloga, lá de Curitiba. Bom dia, Anelise. Fale um pouquinho sobre o entrave na regularização da profissão de ecólogo. Somos tão importantes e tão desvalorizados. É verdade, isso é uma novela, isso vem de longe. A regularização da profissão emperra por razões burocráticas incompreensíveis para mim. Penso que os ecólogos e os que entendem a importância do estudo da ecologia precisam ter uma estratégia de luta e de combate, assim, para fazer valer a regularização. Algumas categorias profissionais enfrentaram entraves no passado parecidos e se mobilizaram para viabilizar a regularização. Sugiro que se faça o mesmo, viu? Anelise, eu estou verbalizando aqui a minha solidariedade, o meu apoio à causa justa da regularização da profissão de ecólogo. Nunca foi tão importante no mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história a regularização do ecólogo no Brasil, que é a maior potência mega biodiversa do planeta. Só isso que a gente é. Já comentei, Gilmar, do Meyer, as declarações do presidente da Fundação Palmares. Simone Prado, São Roque, São Paulo. Segundo o Espiritismo, André, é errado perdoar alguém que te magoou muito, mas não querer mais amizade por não confiar mais? Bom, vamos lá. O Espiritismo é cristão. Jesus disse que
nós deveríamos perdoar não 7, mas 77 vezes, dizendo que o perdão não é condicional, o perdão é incondicional. A gente pode perdoar. Agora, a tua pergunta me faz lembrar de Nelson Mandela, depois de cumprir 27 anos de prisão, por ser um ativista aguerrido e por combater o apartheid na África do Sul. Quando Mandela foi libertado e foi presidente da República e convidou para a cerimônia de posse seu carcereiro, perguntaram para Mandela: o senhor perdoa o seu carcereiro? O senhor perdoa os responsáveis pelo fato do senhor passar boa parte da sua existência, né? Pelo menos um terço da existência. Eu não me lembro com que idade Mandela desencarnou, mas vamos colocar aí pelo menos um terço da existência trancafiado. Em Rhode Island. Eu tive lá na cela dele com a Cláudia. Eu queria ter essa experiência, queria entender melhor essa atmosfera. E Mandela disse: perdoo, mas não esqueço. Essa frase, ela é muito interessante. Perdoo, mas não esqueço. O que significa? Eu não vou esquecer uma parte tão importante da minha vida. Eu fui alvo de injustiça, eu fui alvo de algo que eu não reconheço como correto. Portanto, eu não vou esquecer, não dá para esquecer. Mas eu perdoo. Então, Simone, você tem todo o direito de, eventualmente, não conseguir reunir forças para confiar novamente na pessoa que você se reporta aqui. Mas o Espiritismo defende o perdão. O perdão é um sentimento nobre. O perdão, quem mais se beneficia do perdão não é quem é perdoado, é quem perdoa. Essa é a sutileza do ensinamento. A pessoa que perdoa é a primeira beneficiada pelo ato de perdoar. Quem obtém o perdão sente um alívio, né? Mas quem perdoa realiza um movimento que deixa a alma mais leve, o coração descomprimido, né? A gente se beneficia quando a gente consegue perdoar alguém. Mas a gente não esquece. Não esquecer não é birra. Não esquecer porque aconteceu, machucou, foi difícil. Não dá para apagar, de repente, da sua história, um episódio desses. Mas você pode perdoar. O Espiritismo estimula sim. Sempre que possível. Por que sempre que possível? Porque nós somos imperfeitos, limitados, né? Mas perseguir o ato nobre, elevado espiritualmente, de perdoar, é algo muito bacana e muito importante para todos nós. Lucenir Gomes, você conhece o livro Muito Além da Economia Verde? É o livro que entrevista ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central, Lucenir? Porque se for esse livro, eu tenho, e você já me deu aqui uma dica de sugestão de bibliografia de livro para o Papo das 9, porque é um livro espetacular. Se for esse, eu tenho. Opa! Rosane Moreira, André, bom dia, sou de Bom Sucesso, aqui do Rio de Janeiro. Meu filho cursa técnico em Química, faz um curso técnico, né, em Química, e está interessado em preservação ambiental. O que você sugere para ele olhar com mais atenção nessa área? Bom, vamos lá. Eu não gosto assim de dar... Eu acho que eu não tenho as melhores qualidades para indicar uma pessoa da área da Química sobre que caminhos ela poderia seguir na sua profissão que sejam sinérgicos com o meio ambiente, mas tem tudo a ver. Por quê? Por exemplo, o setor químico pode desenvolver produtos que sejam inofensivos à terra, à água e ao ar no combate à poluição. Por exemplo, existem bactérias, existem produtos que usam bactérias para diluir manchas de óleo que vazam de plataformas, de petroleiros. Em vez de você botar um produto químico pesado que vai devastar os ecossistemas marinhos, você já tem tecnologia, isso é química pura, para utilizar bactérias inteligentes que digerem os hidrocarbonetos do petróleo, portanto a mancha de petróleo,
O que não evapora é consumido pelas bactérias sem nenhum efeito colateral sobre a água do mar ou as águas doces de um rio ou de uma lagoa. Isso é química, né? Quando você fala de agrotóxico, o Brasil é um país tropical, o calor e a umidade, é o que dizem os defensores do agrotóxico, determinam estratégias mais duras de combate às pragas. A pergunta é, o setor químico, porque existem outras interpretações, outras formas de combater pragas sem usar agrotóxico, mas eu nem vou entrar nesse capítulo. Que recursos o conhecimento da química poderia oferecer para reduzir drasticamente, se não for possível eliminar a zero, impactos no uso de certas substâncias químicas no combate a fungo, né, a formiga, a larva que consome as lavouras. É um bom desafio também. Eu uma vez fiz um Cidades e Soluções que a gente mostrou produtos inteligentes do ponto de vista ambiental nas mais diversas áreas. E eu mostrei, por exemplo, um produto que foi concebido por uma indústria química que, uma vez colocado no ralo, promovia o desentupimento da gordura, das impurezas, das tubulações, sem nenhum dano para as águas que seguiam pelas tubulações. Quer dizer, você combatia as impurezas que causavam obstrução às águas, na tubulação, no ralo, sem que isso tivesse qualquer efeito colateral ruim. Bem interessante, bem interessante. Mônica Ramos, André, como ser voluntária do CVV? Uau! Entra no site do CVV, informe-se por ali. E obrigado pela sua oferta. Centro de Valorização da Vida, cvv.org.br. 3 milhões de atendimentos por ano. Não é pouca coisa, não. Imagina nesses tempos de quarentena, de pandemia, a elevação exponencial do número de assistências, né, de socorro. É interessante, só para abrir um capítulo aqui interessante, que eu soube dias atrás pelos amigos do CVV de São Paulo. Boa parte dos atendimentos do CVV não tem conversa. A pessoa liga, fica em silêncio do outro lado da linha, o voluntário sabe que tem outra pessoa ali, e o voluntário já tem um treinamento, ele já sabe como lidar, falando assim, bom dia, CVV, aí fica em silêncio. Mas tem alguém do lado da linha. E o voluntário, eu continuo aqui se você precisar. Eu sei que você está aqui na linha e eu continuo disponível se você precisar. Muita gente desliga sem falar com o voluntário. Está criando coragem ou está precisando ouvir alguém. Está precisando de um contato. É muito bonito isso. É muito bonito. Malu Brasil de Copacabana, bom dia, André. Onde posso entregar lâmpadas fluorescentes para um descarte responsável na cidade do Rio de Janeiro? Obrigada. Faça essa pesquisa na internet. Porque, de fato, essas luminárias, elas seguem um protocolo de logística reversa, ou seja, o descarte não pode ser convencional, não pode ir para o lixo do prédio do condomínio. Porque ele tem aqui um pozinho, uma substância que é ruim, e aquele vidro também oferece risco a quem o manuseie. Então, informe-se, coloque lá, coleta seletiva de lâmpada fluorescente, ou coloque descarte inteligente de lâmpada fluorescente. Você vai ter, coloca Rio de Janeiro, que é onde você mora, e faça essa pesquisa, porque você vai ver as respostas, tá? Helena Teixeira, André, ela é de Torres, Rio Grande do Sul. Muitos amigos gaúchos. Outro dia a gente fez uma live com o pessoal do Centro Espírita Emanuel de Viamão, que eu fiz a primeira palestra nesse centro 3 anos atrás, sobre prevenção do suicídio. Eles, com muita generosidade, me convidaram na data do aniversário para bater um papo sobre pandemia e espiritismo. E está no meu canal do YouTube também, tá? Quem quiser conferir. E antes, eu conheci Viamão a convite de um budista, Lama Padman,
que é uma figuraça. Ele era professor de física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, consultor de Sua Santidade o Dalai Lama para assuntos nessa área, e ele fez uma vez um encontro interreligioso para debater meio ambiente. Eu tinha lançado o livro Espiritismo e Ecologia e estive lá, em Viamão, num templo budista, para bater esse papo com irmãos de outras crenças e credos. Depois eu voltei a encontrar esse Lama Padman aqui no Rio de Janeiro, também num evento chamado Fé no Clima, que chamaram representantes de diversas tradições para discorrer sobre como cada religião se posiciona em relação à maior crise ambiental do nosso tempo, que é o aquecimento global. E estava lá ele, muito inteligente, muito interessante. Se tiver alguém lá de Viamão que possa fazer chegar ao meu amigo Lama esse carinho, essa gratidão. A Helena Teixeira, voltando, que é de Torres, Rio Grande do Sul, pergunta o que eu acho da terapia de regressão, né? Regressão de vidas passadas. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, os bons profissionais na área da TVP, né? Terapia de vidas passadas, que eu reputo como sérios e que eu respeito mais. Uma delas, está aqui no Rio de Janeiro, é a Célia Rezende, que é mulher do Rony Lima, jornalista, prêmio ESSO de jornalismo. Eu conheço o casal, gente finíssima. O que se recomenda? Em primeiro lugar, a TVP não se presta à curiosidade para você saber quem você foi em vidas passadas. Os bons terapeutas recusam atender pessoas que claramente não têm um motivo muito forte para recorrer a essa terapia. Ponto 1. Ponto 2. A terapia não pode ser, ou não deveria ser, e para mim isso tem lógica, porque tem duas correntes. Ou você faz isso por hipnose, ou você faz isso por indução. Por hipnose é uma violência, porque o que a gente não lembra de vidas passadas tem um motivo. A natureza é sábia. Os reencarnacionistas, eles sabem que existe um motivo para esse véu que encobre o passado. A gente não vai lembrar, por exemplo, que sentido faz eu acessar uma memória lembrando que quem hoje foi minha mãe, na vida passada foi minha filha, ou foi uma pessoa que eu antipatizava e nessa vida veio com uma relação consanguínea. Eu não estou preparado para essa informação, a maioria de nós não está. Se bem não faz, é porque é melhor ficar guardadinho nos arquivos. Um dia, se for o caso, na hora certa, do jeito certo, você acessa. A hipnose não me parece a melhor estratégia de acessar os arquivos do passado. A indução é a pessoa, o terapeuta, que vai conduzindo você com palavras, com relaxamento, a se colocar numa frequência, numa vibração em que é possível que apareça alguma lembrança, uma reminiscência. Repito, eu tinha todas as condições de fazer TVP, eu nunca fiz, não tenho interesse em fazer. Por quê? Porque eu sei que boa coisa eu não fui. Quem está reencarnado nesse planeta está devendo. Quem é você e quem sou eu? Nós somos hoje o melhor ao nosso alcance. Nós somos a soma de todas as encarnações passadas. Então, para trás, você não vai ver coisa melhor, não. A melhor versão de você mesmo é você hoje. Então eu não tenho zero interesse em fazer qualquer tipo de movimento na contramão da minha história. Se isso for importante para mim, isso vai acontecer naturalmente. Mas eu forçar a barra, sem motivo, não. Cláudio Barbosa não diz de onde é. Como você enxerga a explosão racial que já se espalha pelo mundo em plena pandemia? Nossa, parece manchete de jornal sensacionalista, Cláudio. Calma! Bom, vamos lá. Em alguns lugares do mundo, estamos vendo manifestações de rua. Eu vou resumir isso de uma forma que alguns colegas jornalistas estão fazendo uma associação muito interessante. O que disse o Sr. Floyd
depois de 5 minutos, com um joelho no pescoço contra o asfalto em Minneapolis. Ele disse: eu não consigo respirar. Então veja a coincidência com a pandemia. Um dos efeitos mais perversos do coronavírus é a gente não conseguir respirar. Então temos uma conjunção de sensações ruins e que geram um componente emocional forte. As pessoas estão em quarentena ou saindo da quarentena em alguns lugares do mundo, muita energia, com muita indignação justa e, no caso dos Estados Unidos, mais de 4 séculos de violência racial, apesar da abolição da escravatura por lá. Portanto, os direitos civis nos Estados Unidos existem no papel, mas não existem de fato. E o comportamento agressivo da polícia em vários lugares dos Estados Unidos, não apenas daquele país, dá-se o mesmo no Brasil. Esse comportamento agressivo predominantemente contra pretos, policiais brancos, agredindo gratuitamente, violentamente cidadãos de cor, asfixia uma sociedade inteira. Asfixia uma sociedade inteira. No caso dos Estados Unidos, a resposta do presidente Trump, me parece, foi a pior possível, porque ele, em vez de ter a habilidade no uso da palavra como chefe de Estado para tentar amortizar as manifestações mais violentas, reconhecer o problema. Houve uma violência policial e não é a única. Mas não podemos ir para a rua promover baderna e quebra-quebra. Um discurso conciliador, um discurso apaziguador, o que se espera de um líder. Um líder tem que usar a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Ele não pode usar pólvora para apagar incêndio. Trump, mais uma vez, foi extremamente inábil e se reportou num ano eleitoral para o segmento do eleitorado que ele quer atingir nesse momento de crise, que é o eleitorado branco, é o eleitorado que flerta com a supremacia branca, a ideia de que os brancos seriam melhores por serem brancos, que é uma estupidez inominável. Isso não tem pé nem cabeça. Isso é uma fantasia delirante e criminosa. Mas, enfim, essas pessoas estariam sintonizadas com um pronunciamento duro, rígido, de Trump, que foi incapaz de demonstrar empatia, sabedoria e exercer a função de líder em tempos de crise. Portanto, nós estamos vendo a desigualdade que faz parte da história da humanidade e que eclode a indignação contra a desigualdade de tempos em tempos por motivos vários. Há registrar que o filho do Sr. Floyd, que morreu asfixiado pela ação truculenta de um policial de Minneapolis, tem sido muito sensato. Ele tem sido muito mais responsável e sábio do que o presidente da República, porque esse Sr. Floyd diz: foi o meu pai que passou por essa violência. Sim, nós temos motivos para ter indignação. Sim, nós queremos mudanças na lei, queremos mais respeito, mas nós somos contra a violência. Se eu, que sou filho de quem morreu, não estou promovendo baderna e quebra-quebra, por que vocês estão fazendo isso? Ele se reportando a quem está aproveitando as manifestações de rua para saques e quebra-quebra. Este rapaz, ele demonstra uma sabedoria, uma sensibilidade que não se vê na figura, perdoe a expressão forte, do aloprado topetudo que ocupa a Casa Branca. Está de passagem por lá, graças ao bom pai. E Odesvaldo, bom dia, André. Aspas, não separeis o que Deus juntou, fecha aspas. As separações de casais têm a ver com falta de compreensão e tolerância? Observação, tenho 27 anos de casado. E Odesvaldo, quem sou eu, né, para fazer qualquer tipo de julgamento em relação a milhões ou bilhões de casais espalhados pelo planeta
E cada história de cada casal é única. Eu penso que nós não deveríamos nos deixar levar por impulsos de intolerância, impaciência, de desconforto, de decepção. Porque o que é um casamento? O casamento é uma reunião de pessoas que se amam, que se respeitam e que sabem que não são perfeitas, né? Então, quando a gente cobra a perfeição da companheira ou do companheiro, eu acho que a gente exerce um nível de exigência que não é justo. Não é justo. Nesse período de quarentena, há um desgaste em muitas relações interpessoais no ambiente de isolamento e de confinamento. Isso é compreensível. Agora veja, essa passagem bíblica, né, que você citou, e que é repetida por algumas tradições religiosas, não é validada pela doutrina espírita, tá? Quer dizer, quando a gente fala o que Deus juntou, a gente está falando de uma cerimônia religiosa. Alguns casais acham importante ter a bênção do sacerdote, ter, digamos, formalizar a aceitação de Deus através daquela tradição ou daquele ritual. E isso não pode ser entendido pela doutrina espírita, não é, como um lacre inviolável. Por quê? Porque, às vezes, você seguir o dogma de não separar em nenhuma hipótese, sob qualquer circunstância, uma relação que está tóxica. Vamos pegar um exemplo. Um homem que espanca a mulher. Se casaram na igreja ou em alguma tradição. E aí o homem espanca a mulher e ainda joga na cara dela. E você não vai se separar de mim porque nós somos religiosos e o que Deus juntou, o homem não separa. E, ô Desvaldo, não dá, filho. Então, assim, que a gente faça por merecer estar junto da outra pessoa. A gente precisa ser digno da outra pessoa, né? Amor é isso, penso eu. E não é problema nenhum. Uma relação que se esgarçou, os cônjuges educadamente, serenamente, numa conversa, eventualmente chegarem à conclusão, olha, não está legal, o que a gente faz? Né? Vamos investir na relação? Essa é uma opção. Vamos procurar uma terapia de casal? Vamos aquecer a relação? Vamos procurar aqui lembrar o que nos aproximou no passado? O que a gente mais gosta um no outro? É uma saída. A outra é você, de repente, de comum acordo, ou não, uma das partes pode estar lá resoluta, dizendo assim, eu amo você, mas não é mais um amor que justifique a gente estar tão junto como a gente sempre teve. Enfim, e o Desvaldo, tem de tudo para todos os gostos, cara. Eu não me sinto à vontade aqui de ser conselheiro conjugal, não, com toda franqueza. Porque eu acho que cada história tem a sua singularidade e nenhuma receita ou recomendação se ajusta claramente nas demandas de cada casal. Agora, é lamentável que muitos casais decidam se separar sem realizar nenhum esforço, nenhum movimento de sublimação, superação, de investir numa história. Tem uma história, né? Tem uma história ali. Essa história tem uma legitimidade, né? Então, a tentativa de manter a união com esforços de ambas as partes para tentar resgatar essa cumplicidade, esse prazer de estar junto, né? Eu acho importante. Muito importante. Bom, Cosme Nogueira de Jacundá. Jacundá está presente lá no Pará. André, você acha que a desigualdade no Brasil tende a aumentar ainda mais? Depende de nós. Depende de nós. O Brasil será o que nós quisermos que o Brasil seja. Portanto, estamos num ano eleitoral. Como é que você vai votar aí, Cosme, em Jacundá? A sua
pergunta, eu devolvo para você. Porque dependendo do prefeito que você escolher esse ano, ele pode agravar ou reduzir desigualdade, cara. Simples assim. Tem que ter política pública de inserção social, política pública de cota racial, política pública de renda mínima. Aí antes que algum aloprado diga, isso é coisa de comunista. Não, isso é humanismo. Vários países que não são de esquerda, desculpa rir disso, porque é uma ignorância política, né? Assim, medidas inteligentes de inclusão social e de combate à desigualdade não são patrimônio da esquerda, né? Existem governos social-democratas e alguns governos até que têm aversão à ideologia, vamos chamar assim, de esquerda, mas que entendem a bomba relógio da desigualdade. A desigualdade explode. Ela explode. A desigualdade não promove a paz. A desigualdade, ela gera tensão social. E a tensão social conspira contra a prosperidade de um país. Se não tiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Um país desigual não pode normatizar a desigualdade, porque flerta com a bomba relógio, com tic-tac, tic-tac, tic-tac. A gente não quer isso. A gente precisa desarmar a bomba relógio. Eu, por exemplo, desculpa, mas eu acho importante, a principal forma de combater a desigualdade, na minha opinião, é educação de qualidade gratuita para todos em tempo integral. Vou repetir. Como é que você combate a desigualdade no médio e longo prazo? Escola acessível e gratuita, de qualidade, para pretos e brancos, índios, mulatos, mestiços, amarelos, imigrantes, todos. Então, assim se faz um país mais justo, promovendo igualdade para todos. Não vejo outro caminho, minha opinião. Esse é o mais importante, não é o único, mas é o mais importante. Lani Ramos, André, tem uma depressão crônica desde criança. Hoje tenho 52 anos e devo te dizer que o Papo das 9 tem me ajudado muito a superar muita coisa nessa vida. Poxa, Lani. Obrigado, querida. Fico feliz, ganhei o dia. Obrigado. Mesmo, de coração. Pagliares Raquel, André, falo de Coatis, Rio de Janeiro. Explica por que você se refere aos nossos afrodescendentes como pretos. Vejo muita gente com muito pudor ao se referir aos negros. Dizem pessoas de cor, por exemplo. Olha, eu já perguntei isso para minha amiga Flávia Oliveira, que é preta. E ela já me falou que tem uma questão de nomenclatura. Sabe aquela história do politicamente correto? E eu também me surpreendi quando falaram, não, pode chamar, é preto. Preto. Então são situações que eu não tenho lugar de fala quando eu sou instigado a usar a palavra mais apropriada sobre esse assunto. Vou me informar de novo com a Flávia Oliveira se eu estou usando o termo correto. Eu aprendi com ela, por exemplo, que quando você fala a palavra denegrir, você está denegrindo a imagem de alguém, é uma expressão racista, né? Existem histórias por trás das expressões que a gente não acessa. E a gente tem que ter cuidado, eu respeito isso, tá? Então, é isso. A sua pergunta remete a um cuidado que eu devo ter renovado com a expressão correta. Eu acho que preto não é problema, não. Mas eu vou checar. Luísa, falo de São Paulo da... São Paulo não, São Pedro, né? São Paulo da Aldeia? Não, São Pedro da Aldeia. Espiritismo de direita é assédio? Ai, gente, eu não aguento isso. Eu só conheço um espiritismo. Ele não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. É a doutrina dos espíritos, filosofia espiritualista do século XIX, cristã. Eu, quando vou fazer palestra no centro, eu não pergunto antes se é de direita ou de esquerda, porque eu
não quero validar essa divisão, sinceramente. Desculpa, não faz sentido para mim. Silvia Brito, André, de onde surgiu seu interesse sobre suicídio e depressão? Eu já contei essa história aqui. Em 1999, portanto, há 22 anos quase, gente. 20 anos, 21 anos atrás, numa reunião mediúnica, uma mensagem endereçada a mim me convidava a estudar o fenômeno do suicídio, lembrando que suicídio era caso de saúde pública no Brasil e eu, como jornalista, deveria falar sobre isso. Eu não tinha nenhuma afinidade com o tema, desconfiei da entidade que se manifestou, dizendo assim, acho que você está errado. Nunca ouvi falar que suicídio era caso de saúde pública no Brasil. E ele estava certo. E ele em questão chama-se Marcelo Ribeiro, foi irmão consanguíneo em outras encarnações, realiza um trabalho belíssimo no plano espiritual de assistência e socorro a jovens suicidas e me fez lembrar que nós combinamos nessa vida. É óbvio, olha a TVP aí, Terapia de Vidas Passadas. Eu não me lembro nada disso, mas eu confio. Construir elementos de convicção. Por várias questões que não vem ao caso aqui, de que o portador dessa mensagem falava a verdade, de que Marcelo Ribeiro era o Marcelo Ribeiro mesmo, e que de fato foi meu irmão em mais de uma encarnação passada, e que nessa vida nós combinamos, ele no plano espiritual, eu por aqui, fazer um trabalho na direção da prevenção do suicídio. E esse trabalho ele se desdobra em diversas frentes, como jornalista, como orador espírita, como autor de livro, como palestrante, como papeador das 9, eu estou aqui fazendo um trabalho em favor da vida. E eu fiquei muito, eu diria, surpreendido que o estudo do suicídio, ele permite que eu acesse diversas áreas do saber e do conhecimento e diversos setores da vida, diversos setores da sociedade. É muito interessante, viu? Parece um assunto... Parece não, é um assunto pesado, né? É um assunto indigesto, mas ao mesmo tempo é um assunto que traz esperança, é um assunto... Eu não falo de morte, eu falo de vida. Quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente está falando de vida. Está falando de saúde, a gente está falando de longevidade, de alegria, a gente está falando de recuperação da autoestima, a gente está falando do que fazer e de que jeito para recuperar o prumo e lidar melhor, tratar-se e voltar a tocar a sua vida, apesar da depressão, do pânico, do transtorno de ansiedade, do transtorno de personalidade, da esquizofrenia, da depressão, que seja. É possível. E eu não estaria falando, escrevendo sobre isso, se eu não tivesse a convicção de que é possível. Estou muito feliz por ter aceitado o convite do Marcelo. Um beijo para ele, onde ele estiver, meu irmãozinho. Obrigado. Meus amigos, eu vou encerrar 2 minutinhos antes das 10, porque eu tenho que trocar de camisa, para não confundir depois no feed do nosso Instagram, o Papo das 9 com a live na Semana do Meio Ambiente, com uma mulher internacionalmente reconhecida e com lugar de fala quando o assunto é meio ambiente, que veio do Seringal do Bagaço, no Acre, contrariou estatísticas como mulher, com pigmento. Eu não sei se a Marina se considera negra, eu vou fazer essa pergunta para ela também, que foi eleita deputada, foi eleita senadora, foi eleita ministra, teve uma participação importante numa das campanhas eleitorais para presidente, e ela é a minha entrevistada daqui a pouquinho. Para quem quiser acompanhar, um beijo, cuidem-se bem. Quarta-feira, estamos no meio da semana, como é que você está indo essa semana? Está indo bem? Força, coragem e fé. As palavrinhas do nosso querido Hermógenes: entrego, aceito, confio e agradeço. Fiquem com Deus até amanhã às 9, se Deus quiser, tudo de bom.